redes, um pouquinho de ferramentas e um pouquinho de script. Uhum. Só lembrando que vocês podem parar a qualquer momento para tirar dúvida, qualquer coisa assim. E rede em específico é um negócio muito complicado e muito estranho. Então, se vocês quiserem parar, se vocês quiserem que eu desenhe, qualquer coisa assim, eu faço, beleza? Se vocês tiverem vergonha, podem me chamar no privado, eu leio a dúvida de vocês não identificada, não tem problema. Mas não saiam daqui com dúvidas. Sim. Tá? Por favor, é muito perguntem. importante perguntar. Uhum. E é isso. Uhum. Então tá. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre redes. Então, para começar, sim, não, lá, branco, aí. O que são redes, né? Então, redes são vários computadores que estão conectados uns com os outros. É simplesmente isso. E aí existem os conceitos de servidores, que são nada mais, nada menos do que alguma máquina, algum computador que está conectado naquela rede e está disponibilizando alguma coisa. Essa alguma coisa, ela pode ser um site, ela pode ser um serviço, ela pode ser o computador em si, então, por exemplo, o SSH, que te deixa usar o computador da pessoa. Então, tudo isso que te deixa mexer no computador ou usar os recursos do computador que está na mesma rede que você, aquilo é um servidor, certo? E aí, esses programas que estão rodando no computador da pessoa, eles são os servidores em si. Então, o que acontece? Você pode ter uma máquina numa rede. Essa máquina, ela funciona como um servidor. Por exemplo, um site. Então, você vai lá, digita o endereço desse site, e aí o que o computador faz é ele acessa aquele servidor naquele endereço e te retorna o que aquele servidor te manda, os recursos daquele servidor. Então, aquela página, ela está naquele servidor, ela é um recurso daquele servidor. E quando você acessa aquela página, aquele website, ele te dá aquela página. Isso é um servidor. E aí, por exemplo, esse site, ele é um programa que está amarrado em uma porta. E aí a gente vai entender um pouquinho como funciona esse negócio de portas depois. Mas basicamente a porta é um número que está atrelado a esse programa que te deixa abrir esse programa para a rede. Então, por que a gente tem portas, né? Se a gente não tivesse portas, teriam vários programas que, por exemplo, um site ele pode ter um servidor HTTP, um servidor HTTPS, ele pode ter um SSH, ele pode ter vários servidores. A gente vai falar de todos eles depois. Eu estou jogando aqui, mas são diferentes programas que servem para compartilhar os recursos, né? Então, todos esses são diferentes serviços. Um computador, ele pode ter vários desses serviços rodando ao mesmo tempo. Se a gente não tivesse portas, como que a gente saberia qual desses serviços a gente quer acessar no momento, né? Então, não teria muito como fazer isso. Por isso que existem portas. Então, cada programa, cada servidor, ele está atrelado, ele está ligado, amarrado a uma dessas portas. E aí a gente vai ver também que existem portas padrões para alguns serviços, mas que a gente também pode colocar um serviço em qualquer porta, que tá ok, né? Então, os servidores, eles são outros computadores, e as portas são aonde estão rodando esses programas que agem como servidores, né? E uma rede, que é por onde você vai acessar esse servidor, é essa conexão aí de diferentes máquinas. Então, o seu computador agora, ele faz parte, ele é uma das máquinas que fazem parte da sua rede local, que é a LAN, que é Local Area Network. Então, o seu roteador também é uma dessas máquinas. E o seu computador é uma dessas máquinas. Você pode ter um servidor também dentro da sua rede.
eu não sei se tá muito claro isso. Todo mundo entendeu? Não. Ó, não, pera. Eu acho melhor eu compartilhar aqui, então. Tá todo mundo vendo aqui? Eu vou, Não, ó, eu vou compartilhar aqui, porque eu acho mais fácil eu desenhar. Tá bom. Exato, eu gosto muito de desenhar. Então, o que acontece? Vamos fingir que você, aqui, o seu modem, então você tem um modem aqui, ele tem 2 anteninhas, porque ele é do mal. E aí, o que acontece você pode ter, por exemplo, o seu celular conectado por Wi-Fi nesse modem. Ele pode estar conectado por fio a um computador, certo? E pode ter outras coisas. Você pode ter, por exemplo, sei lá, tua televisão pode ser smart, estar conectada com o modem, tudo isso. E tudo isso daqui faz parte da sua rede. Isso daqui é a sua rede, entendeu? E aí, o modem, ele é o gateway. Então, ele é a porta para você se conectar com a internet, que é uma outra rede. Então, você tem essa rede daqui, e aí quando você pega a internet, ela é basicamente, você tem a sua rede local, e a internet é basicamente o seu modem conectado a vários outros modems de várias outras pessoas. E esses modems também interconectados com todos os outros, entendeu? Então aqui tem uma rede local do teu amigo, a rede local da Amazon, a rede local da Netflix, tem vários outros modems, vários outros computadores, que é o teu roteador, que estão conectados à internet. Então, quando você acessa alguma coisa, por exemplo, você acessa a Netflix, o que você está fazendo você está mandando para o teu modem, isso, e aí o modem ele pergunta, tem algum lugar aqui na nossa rede local que tem esse nome, que é o Netflix? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar para fora. Ele vai mandar para a internet. E aí ele vai achar qual é o modem da Netflix, ou o gateway, né, que se conecta com os servidores de dentro da Netflix. E aí ele pede pelos recursos que você está querendo. Isso pode ser o site deles, pode ser algum vídeo, qualquer coisa. Então, você tem diferentes redes, né? A sua rede, ela tem alguns IPs, endereços de IPs, e a rede, a rede global tem outras. Então, o que acontece? Isso é tudo... como é que eu posso dizer? É um padrão que todo mundo adotou como sendo verdade, né? Então, alguém foi lá e falou, olha, vocês de rede local, vocês podem usar o 198.162.tananã como sendo sua rede local. Você deu uma invertidinha aí. 192? Você falou 198.162. Então, normalmente, a sua rede ela é 192.168. alguma coisa, certo? Isso daqui é uma rede local. Então, toda vez que o teu computador ele está querendo acessar algum negócio, e esse negócio tem o endereço 192.168 alguma coisa, ele vai tentar buscar aqui nessa rede local. Qualquer outra coisa, qualquer outro endereço, ele vai buscar para fora, entendeu? E é assim que funciona. E aí, todos os outros, eles também vão ter os vários computadores deles aqui. Então, esse daqui ele tem o modem, que está conectado a várias outras coisas aqui, os computadores da pessoa. Aqui também está conectado a vários outros computadores. E é isso. Isso é a internet. Então, você tem a sua rede local, que é o LAN, que é o 92168. Alguma coisa. E você tem a internet geral, que é o resto. Então, você se conecta com os outros de outra maneira. Isso daqui é o WAN. E a internet é uma WAN, que é uma Wide Area Network. Uma rede larga. Wide, abrangente, não, larga. É uma rede larga, é uma rede grande, certo? E você aqui está na sua LAN, que é uma rede local.
Aí agora voltando aqui pro... Todo mundo entendeu mais ou menos como é que funciona uma rede, os processos... Ah, nice. Pergunta besta. Seria o IP do PC? Sim. Então, o que acontece? Quando você está numa rede local, então, voltando aqui para essa rede local, você tem o seu modem, você tem o seu computador aqui, você tem a sua televisão smart, ela é moderna, por isso que ela é desse jeito. E você tem o teu celular aqui, certo? Cada um desses daqui, eles vão se conectar pela primeira vez com o teu roteador. Então, você chega nas configurações do teu celular, você fala, eu quero me conectar com esse roteador. E aí você manda as informações pro roteador, aí tipo, você manda, eu quero me conectar com você. E aí ele fala, tá bom, o seu IP é tal, nessa rede. E aí você fica com esse IP. Então, por exemplo, o seu celular pode ser o 92.168.1.3, vai. Então, o seu celular ele é o 192.168.1.3. O seu computador ele pode ser 192.168.1.10. Sua televisão ela pode ser 192.168.1.15. O teu modem normalmente é o primeiro. Então, já que todo mundo da rede começa com 192.168.1, o seu PC, o seu modem ele vai ser 192.168.1.1. É normalmente isso, né? Mas todo mundo da rede vai ter o seu próprio endereço. E isso é só na rede local. O 192.168 é só na rede local. E aí, os gateways, que são, no nosso caso, o modem, eles são basicamente máquinas que estão na rede. Então, ela é uma máquina também, ela tem as coisas. Ela é um gateway por quê? Porque ela está se conectando a duas redes ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela está na rede local, aqui, ela também está se conectando à internet, que é uma outra rede. Então, se você ver aqui, na rede local, o endereço de IP desse modem aqui, ele vai ser o 192.168.15, ou 1, né, que a gente... ponto 1, certo? Mas, para a rede de fora, então, para a internet aqui, internet, né, ele tem outro endereço de IP. Então, aqui, ele pode ser alguma outra coisa, né? E aí, que tá fora desse 192.168.1.1 aqui, 192.168. Tudo bem? Eu não sei se deu para explicar melhor. Tem mais algumas dúvidas, Tá. Não entendi direito a utilidade do gateway. Sim. E o que seria o IPv4? Entendi. Não, mas com essa última explicação eu consegui entender. Obrigado. O gateway? Beleza. É sobre o gateway. Beleza. É um jeito para trocar a senha do Wi-Fi e iniciar o roteador. Sim, é isso aí. Ele muda toda vez que eu desligo o PC, né? Sim, a não ser que você configure no teu modem. Então, no teu modem você pode falar, tá, se esse computador específico aqui se conectar na minha rede, eu quero que ele sempre tenha esse IP. Mas se você não configurar no teu roteador, então toda vez que você se conectar de novo no Wi-Fi, você vai ter um IP diferente. E a mesma coisa com a internet. De vez em quando, o teu IP para a internet vai mudar também. Porque tipo, você pode, sei lá, ter desligado o teu modem, pode ter reiniciado, de noite a Vivo pode ter fuçado nas suas coisas e não sei. Então, você pode mudar todos os IPs a qualquer momento, né? E aí, para remediar isso, tem algumas coisas que a gente também vai falar daqui a pouco, que é o DNS, que também é bem legal. O IPv4, ele seria isso daqui, é o endereço de IP. Então, existe esse IPv4, que é o endereço de IP versão 4. Ele tem 32 bits. Então, esse 192.168, o 1 e o 1, cada um deles são 8 bits. Então, tem 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui.
Então, cada um desses 4 números aqui, eles podem ir de 0 a 255. Né? E, então, é por isso. E aí existe o IPv6, que o IPv6 ele tem 64 bits. E aí é um negócio muito maior. Então, 64 bits é gigante. E aí, vários outros computadores podem. Por quê? Porque tá acabando os IPs 4 da internet. Então, por exemplo, a Netflix, ela precisa ter um IP na internet. Então, ela vai ter um desses IPs aqui, vai ser o dela. Então, tipo, pode ser o 125.253.14.7. Eu não sei, eu tô chutando um número bem aleatório. Mas, e qualquer número que não seja o 92168, né? Então, o IP da Netflix é esse. Aí o IP da Amazon é outro. O IP do site da tua cantina local é outro, tá ligado? Então, e todos eles estão conectados à internet. Você consegue acessar todos. Então, cada um deles tem um endereço. Eles têm que ter um endereço para ser conectados pela internet. Então, tem muito site mesmo. E o que acontece é que está acabando esses endereços. Então, existe o IP de 64 bits para salvar. Então, se tivesse 33 bits, já teria o dobro de números que tem o de 32. 34 é 4 vezes mais endereços do que tem o IPv4. Agora, 64 bits, maluco, é um número gigante. Então, não vai acabar tão rápido os IPv6. Mas ainda tem coisas que estão se conectando através de IPv4. Então, ainda está na transição. Ainda está acontecendo essa mudança do IPv4 para o IPv6. Eu viajei muito aqui. Mas não tem som da view. Uma coisa que, rapidão, eu não sei se ajuda muito, mas para associar uma coisa do que é o endereço de IP, por exemplo, a gente pensar em endereços físicos mesmo, quando a gente pega a coordenada geográfica. Então, você tem graus, aqueles minutos, segundos, norte, oeste, coisas assim. Então, é como se o endereço de IP fosse essa coordenada, só que no caso ela não é fixa. Exato. Mas ajuda a pensar no esquema de números, que você tem um endereço desses, da geolocalização, e você tem um endereço público, que seria a rua tal, por exemplo. Exato. Uhum. E uma outra coisa interessante também você tem que lembrar que esses negócios aqui, eles podem ter um servidor. Então, esse seu computador aqui, ele pode ter um site. Então, um site. E esse site, ele pode estar atrelado à porta 80. Então, quando você quer entrar nesse site aqui, o que acontece? Você, com o seu celular, você pode vir e você pode falar, já que ele tem o IP 10 aqui, eu quero acessar o site que está no 192.168.1.10.80, certo? E aí, o que ele vai pegar? Ele vai pegar esse IP local aqui, que está na tua rede, na porta 80, ele vai bater lá e vai falar, olha, eu sei que tem um site aqui, me mostra. E aí ele vai lá e te mostra. E aí existem vários desses programas aqui, né? Podem existir. E aí, pegando a ideia do endereço físico, onde você tem o teu endereço, né? Você pode pensar no endereço do seu computador. Então, nesse 92.168.1.10 aqui, como sendo o teu endereço. Então, por exemplo, eu moro na rua Joaquim... eu não sei... Roberto. Perto. Número 42, certo? Então, esse daqui é o meu endereço IP, mas eu preciso dar qual é o meu... Como é que fala? O meu apartamento, né? Então, apartamento 06, por exemplo. E aí, o que acontece? Se você não tiver esse apartamento, ele vai saber qual é o prédio, mas ele não vai saber em que porta bater, certo? Então, ele não tem como saber aonde você tá para te mandar a comida do iFood, né? Então, você precisa dar a tua porta, para ele bater,
para ele saber aonde você está. Porque nos outros lugares podem ter outras pessoas para atender, sabe? Podem existir outros serviços, outras coisas. Mas eles não vão entender o que você está falando. Tipo, tudo bem, eu vim aqui entregar um iFood. Tipo, você vai bater na porta 1, tá ligado? Aí a pessoa chega e fala, não pedi um iFood. Ela não entende o que está acontecendo. Só que, quando você manda pro teu negócio, pro teu apartamento, aí sim você consegue pegar e você consegue tratar, né, essa informação aí do jeito que você preferir. Então é mais ou menos isso. Uma conexão ela é mandada para a porta específica. Então podem existir várias coisas, mas existe uma porta para aquele serviço. É isso. Oi, Ah, só uma dúvida. Quem detém, assim, esse negócio de porta são os aplicativos, não é? sim. Ah, tá. Então, por exemplo, se eu for acessar um site, por exemplo, eu tô lá na minha rede local, aí em um dos computadores eu tô rodando um AMP lá e ele tá hospedando um servidor. Então, é o AMP que vai abrir uma dessas portas para que no outro computador eu consiga ir lá e acessar esse site. Exato. Então, no caso, é o teu sistema operacional que vai fazer o controle. Então, tipo, ele vai ligar. Esse programa tá com essa porta. Esse programa tá com essa porta. Porque se só o programa soubesse qual porta ele tá, se a gente, tipo, inicializasse outro programa e pedisse por uma porta pro PC, ele ia falar, tá essa porta aqui. Mas já que agora o PC, ele sabe quais portas estão sendo usadas por quais serviços, quais programas, ele consegue falar, olha, essa porta já está sendo usada, você não pode usar, né? Então, o PC, ele sabe quais portas estão sendo usadas e ele liga essas portas com o programa, né? E aí o programa tem. Então, por exemplo, eu tenho um serviço, um site no 192.168.15.10, Então, eu tenho um site aqui, certo? Então, ele está se conectando com esse site num PC que eu tenho, nesse IP aqui, na porta 80. Então ele vai lá e ele desconecta na porta 80 pipipi. E é isso. Beleza? Beleza, entendi. Valeu. Tudo bem. Aí qualquer coisa é só avisar. Mais alguma coisa até aí? Todo mundo entendeu? Acho que por enquanto tá tranquilo. Dá pra. Não, peraí. A VPN seria algo relacionado com mudança de IP? Haha, spoiler, próximo slide. Então agora a gente vai falar um pouquinho. Não, sim mesmo. Aí. Vocês tendo que. Pode ficar olhando só a vocês tela podem... do Fukuda. Exato. Aqui Então. Tá bom. Existem proxies, VPNs e serviços locais. Então, basicamente, quais são as coisas que populam essas redes aí, né? Então, podem existir serviços que não aparecem para fora. Então, por exemplo, esse meu site aí que está no 92.168.15.10, ele pode não aparecer para a internet de vocês. Então, vocês podem tentar acessar esse site e vocês nunca vão conseguir. Vocês nunca vão achar esse site. Ele só está disponível na minha rede. E os serviços podem se limitar a um IP ou uma rede. Então, eu posso pegar aquele meu site lá e falar, tá, eu não quero que você ouça de todo mundo, né? Eu não quero que esse site esteja disponível para todo mundo. Eu posso colocar só certos endereços IP que aceitam para esse meu servidor aceitar. Então, qualquer outro IP que não vier desse alcance, né, desse negócio, eu peço para ele ignorar esses negócios. Ou seja, eu posso pedir para um serviço só ser acessado do meu computador ou para um serviço ser acessado só pela minha rede local. E por último, eu posso pedir para um servidor ser acessado por todo mundo. Então, qualquer um que quiser acessar, pode acessar, é várzea, tá liberado, né? E existem algumas coisas que podem burlar isso. Algumas são proxies, VPNs, proxies e VPNs, eles podem burlar. Então, vou explicar um pouquinho aqui mais o que é VPN primeiro, né, que o pessoal pediu. Então, vamos ter aquela nossa ideia lá de novo do nosso negócio local. Então, aqui a gente tem o nosso PC e aqui a gente tem o nosso celular. Agora, tudo é uma conexão linha, né? O Wi-Fi não existe mais. E aí você tem aqui a internet
E aí aqui você tem o servidor do teu trabalho, por exemplo, que você precisa de uma VPN para acessar esse servidor do trabalho, certo? Então, os dois eles estão conectados aqui na internet. E aí, o que é a VPN? A VPN é nada mais nada menos do que você fingir estar em outra rede. É você pega o teu computador e você se conecta direto com a internet de dentro de outra rede local. Então aqui a gente tem uma rede local, aqui a gente tem uma rede local, certo? Quando esse computador aqui, eu estou usando esse computador para acessar a VPN do meu trabalho, certo? Então o que eu posso fazer é, eu posso me conectar com o servidor do meu trabalho, que é esse servidor, esse gateway daqui, né, que está se conectando com a internet, e eu falo, olha, eu quero acessar a VPN. E aí esse cara, ele chega aqui e ele fala, tá, beleza, então joinha aqui para você. E aí o que acontece é, ele vai pegar e todas as coisas que você mandar por essa conexão... Eita, caramba. Todas as coisas que você mandar por essa conexão da VPN, esse computador aqui, ele vai repetir aqui dentro da rede local. Então, mesmo que você não tenha acesso direto à rede local, então o 192.168, você consegue, através dessa VPN, acessar essa rede local daqui, entendeu? Então, basicamente o que você está fazendo é, você está fingindo que esse computador aqui, ele também faz parte dessa rede aqui, entendeu? Então, é como se isso daqui, essa VPN, essa conexão de VPN, fosse esse modem conectado com esse PC. Então, é como se fosse esse fio daqui, entendeu? É esse fio. Esse e esse fio são iguais. Então, basicamente, você está acessando a rede local daquele computador ali. E aí você consegue acessar os diferentes PCs que estão dentro da rede do teu trabalho, né? Por exemplo. Então, isso daqui é um fio mesmo. Pensa que é um fio, só que é um fio imaginário, né? Então, essa rede aqui, ela pode ter o IP 10 ponto alguma coisa. Então, esse daqui é 10 ponto alguma coisa, ponto 15. E aí, quando você se conecta com a VPN, o servidor ele pega e fala, tá, então você é um computador novo. Então, você tem o IP desse lugar aqui, então você tem o 192.168.10, mas você também vai ter um IP que é o 10.5, certo? E aí agora você também está conectado a essa rede local aqui, só que de um jeito virtual. Proxies fazem a mesma coisa. Então, o proxy, ele também chega e ele também faz essa conexão com outro servidor. Então, pode ser esse servidor daqui. E, basicamente, agora você tem uma conexão aqui, direta. A diferença entre o proxy e a VPN é que a VPN, essa conexão daqui, ela é criptografada. Então, ninguém consegue... Alguma pessoa que estiver olhando isso daqui, ela não vai conseguir ver o que você está fazendo. Então, se for uma VPN, não dá para ver. Agora, se for um proxy, todo mundo consegue ver. A VPN é como se fosse tipo uma camada extra de segurança. Beleza? Tranquilo. Tá. Então, tá Alguém bom. tem alguma dúvida nessa parte, gente? Tá de boa. Qualquer coisa é só avisar. Que aí a gente volta. Bem estranho esse negócio. Então, tipo, vários computadores que não são acessados, várias redes locais aqui, várias A coisas. gente tá dando o básico do básico, assim, e já é um pouquinho complicado. Então, não saiam com dúvidas. Redes é um negócio maçante. Mesmo. Eu vou deixar isso aqui. Que eu gostei. Aqui, foi. Então, até aí tudo bem. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Voltando. Aqui. Tá. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos protocolos que estão aí na internet. Então, vamos começar falando sobre o FTP. O FTP,
ele é um protocolo de... O FTP e o SMB. Eles são 2 serviços de armazenamento e acesso de arquivos e recursos. Então, basicamente, o que isso significa? É como se fosse uma pasta que tá... É um Google Drive. Todo mundo sabe... Todo mundo usa Google Drive aqui? Todo mundo sabe o que é Google Drive? Sim. Tá. Um FTP e um SMB, eles são nada mais, nada menos do que um Google Drive. Eles são um Drive, só que eles são mais legais, porque eles são mais hacker, né? Você consegue acessar pelo terminal, é divertido, não é do Google, é bem legal. E o SMB, ele não é só um negócio para você compartilhar arquivos. O SMB, ele também serve para você compartilhar outros tipos de recursos. Então, você pode, por exemplo, tá compartilhando aí na internet uma impressora, vocês podem estar compartilhando um monitor, qualquer tipo de saída e entrada, assim, vocês podem compartilhar pelo SMB. O FTP, ele é só para arquivos, o SMB ele serve para outras coisas também, incluindo impressoras, que é a situação mais clássica, assim, né? Então, tipo, você vai, por exemplo, para uma lan house e imprimir alguma coisa, você vê que tem vários computadores, mas só tem uma impressora. Essa impressora, ela está sendo compartilhada por SMB. Então, todo mundo ali naquela rede local sabe que existe uma impressora e consegue imprimir por aquela impressora, que não está nem conectada com eles. Tipo, por fio, sabe? É por SMB. FTP e SMB são muito legais para você dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada neles daqui a pouco, mas eles são bem legais, né? Você consegue fazer bastante com eles. Existe o SSH, que é uma shell segura. Ela serve para você rodar programas remotos. Normalmente, o que você roda no SSH é uma shell. Então, você consegue criar um terminal dentro daquele... Você roda um terminal dentro do computador da pessoa. Então, você se conecta com o computador da pessoa e você roda um terminal lá dentro. E aí você consegue controlar aquele computador. Mas você também pode rodar várias outras coisas. Então, você pode rodar, por exemplo, um LS para você ver quais arquivos estão lá dentro. Você pode rodar um cat. Você pode rodar, sei lá, pedir para ele abrir um Firefox e tocar Rickroll. Qualquer coisa. É ilimitado. Só o teu pensamento aí que limita o SSH. Então, basicamente, você usa para rodar programas no computador alheio. Existe o HTTP. O SSH é o que a gente estava usando lá para se conectar nos servidores do Bandit, lá no primeiro dia. Então, aquilo era SSH. A gente estava num outro computador se conectando. Existe o HTTP. O HTTP, ele é o protocolo de websites. Então, você consegue usar o HTTP para se conectar e basicamente tipo, pegar um site aí, né? Eu posso mostrar como é que funciona o HTTP. Eu acho ele bem divertido. Já que a Lari está compartilhando tela, eu vou dar um link para ela acessar. E eu vou escrever na mão um site HTTP e mandar para ela. Só para mostrar mais ou menos como é que funciona essa conexão. Vai um para frente. Tá vendo ali o 3, o Netcat? Então você pode ler e gravar dados. O Netcat é uma ferramenta, né, que serve para você ler e escrever dados através de conexões. Então ele utiliza, ele faz uma conexão crua, onde você normalmente utilizaria algum negócio, como por exemplo o browser, para fazer essa conexão por você. O Netcat ele faz cru. Então você pega um site cru e você pode mandar um site também cru para a pessoa, utilizando o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Então, eu posso abrir uma conexão TCP na porta 4444, e aí eu vou deixar ela rodando. E aí vai ter esse site aqui, que aí eu vou mandar para a Lari. Existe uma dúvida? Ok.
Entendi. Então, existe esse site daqui, e eu vou ouvir na porta 4444 por uma conexão. E aí a Lari, ela me mandou uma conexão. Então, eu recebi um GET aqui de uma conexão HTTP, e eu posso escrever uma resposta. Então, a resposta que eu vou escrever é HTTP 1.1 200, ok. Esse é o código que eu vou mandar. Então, tá, eu recebi e agora eu tô mandando a mensagem. Ela tá ok. Aí eu posso mandar qual é o meu server. Então, o meu servidor é o server do Mayfly. Eu posso mandar o tipo do conteúdo, o content type. Eu quero que ele seja um texto plain. Então, é um texto sem nada, sem firula, né? E content length, que é qual é o tamanho desse meu texto. Eu vou colocar 2, e aí aqui eu vou colocar, mandar a mensagem, oi. E aí, se vocês verem lá no site da Lari, ela recebeu ali o oi dela. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente fez uma conexão, eu fiz um servidor aqui, então eu abri um programa na porta 4444, e a Lari, ela foi lá e se conectou com o meu servidor. E aí, o site, o browser dela, pediu por essas informações. Então, eu quero que você pegue a página que está aqui, e eu estou utilizando essa versão do HTTP. E aí aqui tem umas informações extras. Então, tipo, qual é o nome do site que eu estou me conectando, algumas outras coisas. Que tipo de conexão eu quero, pipipi, popopó. E aí eu mando uma resposta de volta para ela. Então, 200, ok. Tá, eu entendi a sua mensagem e eu tô te mandando a resposta de volta. Aí, aqui é o servidor que eu tô utilizando, esse é o tipo da mensagem que eu tô te mandando, e esse é o tamanho. E aí você dá um espacinho e você começa a mensagem em si, que no caso foi só o oi. Conexão, desculpa. Desculpa, Fukuda, eu saí. Não, eu vou ter que... Eu queria inspecionar assim, ele me mandou dar um Ctrl R. Tá. Ó, eu tô ouvindo de novo. Agora eu só vou copiar isso daqui. Ó, eu só mandei. Pronto. Desculpa. Tudo bem. Então, é isso. E aí, o que os programas fazem, eles basicamente pegam esse texto aí, eles leem o texto inteiro e eles basicamente escrevem para você de volta. É fácil assim. Então, a única coisa que o programa faz é ele lê isso daí que a gente recebe e manda de volta alguma outra coisa. E existem vários programas que fazem essas coisas aí. E aí... Isso é bem interessante saber como funciona, basicamente, os servidores. É bem legal. Então, esse daqui foi o HTTP. Existe também o HTTPS, que é o HTTP, só que ele é criptografado. Então, Lari, você pode tentar se conectar por HTTPS. Então, você coloca ali na frente, ao invés de... coloca HTTPS, // Aí, e tenta se conectar. E aí, você vai ver que aqui, ó, eu recebo uma conexão muito louca, que é um negócio criptografado, que eu não consigo entender nada. Então, quando você se conecta por SSH ou por HTTPS, é por causa disso que ninguém consegue ler o que você está fazendo. É por isso que é bom a criptografia. Porque se você não estiver utilizando HTTPS, todo mundo consegue ver o que você está acessando e o que você está recebendo de conexão. Entendeu? Todo mundo pegou? Acho que sim. Eu consegui entender. Eu só fiquei meio confuso numa coisa. Vocês estão se comunicando aí via protocolo HTTP, HTTPS. Mas aí na hora de você abrir essa conexão, para que ela conseguisse se comunicar com o seu computador, você abriu com o protocolo TCP. É que eu não consegui entender o que aconteceu nessa parte. Sim, então, o que acontece? Existe existe um modelo chamado TCP/IP. Então, TCP/IP. Esse protocolo, ele te dá 4 camadas que você vai ter que passar o teu programa. Então, tem a camada de enlace, que é o meio físico
por que você passa. Então, por exemplo, do meu computador até o meu modem é uma camada de enlace. É fio. Do meu modem até a internet, uma outra camada de enlace, que é, por exemplo, sei lá, fibra ótica. E aí, ele vai com fibra ótica até o modem da Lari. E aí, no modem da Lari, ela passa por um outro enlace, que pode ser o Wi-Fi, que vai até o computador dela. E aí, esse daqui é a primeira parte. A segunda parte é o protocolo de internet, então é o IP. Então, é o protocolo de rede, na verdade. Então, o que acontece? Você vai passar por três redes diferentes. Então, do meu computador até o meu modem, eu tô na rede 192.168, certo? Quando eu sair dessa minha rede, eu tô em um outro protocolo de internet, que é a internet global. Então, na internet global, eu tenho outro IP aqui. E aí, depois eu vou para dentro do... Essa conexão aqui, ela vai para dentro do computador da Lari. E aí, dentro do computador, da rede da Lari, pode também ser 192.168, né? E aí, esse daqui é a outra parte. A terceira parte, que é a parte interessante pra gente, é a camada de conexão. A camada de conexão, ela pode ser TCP ou ela pode ser UDP. O que é isso? O que é esse TCP? Esse TCP, ele é basicamente a minha conexão com a Lari. Então, cada um desses daqui, eles vão descendo, eles vão subindo a abstração, entendeu? Então, o primeiro é a minha conexão com o próximo computador. O segundo é a conexão da minha rede com a rede dela. O terceiro é a minha conexão do meu programa com o programa dela. Então, é a conexão do meu Netcat com o browser, com o Google Chrome dela, entendeu? Então, o TCP, ele cuida dessa conexão. Então, do meu Netcat para o browser dela. E aí, o que acontece? Essa conexão TCP, ela basicamente é um negócio que vai manter eu e a Lari conectados. Então, o TCP, ele tem certeza de que todas as mensagens que são mandadas por mim chegam nela. E todas as mensagens que são mandadas por ela chegam em mim, né? Então, ele é basicamente por onde a gente escreve as nossas mensagens. Mas as mensagens em si são outra coisa. E aí é a camada de aplicação aqui. Então, a aplicação. Então, o TCP, ele cuida de manter essa nossa conexão. Então, ele faz meio que um chat entre o meu computador e o computador da Lari. Mas o que a gente escreve é outra coisa, é o outro protocolo, que não é o protocolo TCP, né? Aí é, por exemplo, o protocolo HTTP. Então, o TCP, ele vai cuidar de, tudo que eu escrever aqui vai chegar no computador dela. O HTTP é o que eu escrevo. Eita caramba. É o que eu escrevo. Então, no meu caso aqui, o HTTP, ele falou que era para eu escrever... para a pergunta dela, escrever, ela manda primeiro qual é o tipo, o método que eu quero utilizar. No caso da Lari, era o get. Eu quero depois qual é a URI. Então, qual é a página que eu quero acessar e qual é a versão desse protocolo que eu estou utilizando. E aí, algumas outras informaçõezinhas aqui, e é isso. É isso que ela me manda. E o meu protocolo me manda responder para ela a versão, depois o código, e por último, a mensagem desse código. Então, no caso, era o HTTP barra 1.1, código 200, e a mensagem OK. Foi isso que eu respondi para ela. E aí depois eu coloco aqui o corpo, né, que era qual era a mensagem lá que eu estava mandando. Então, isso daqui é um tipo de protocolo. É o que eu vou escrever para manter essa conexão entre eu e ela, para manter essa conexão coerente, né? Então, o que o browser entende? E aí a gente vai lá e a gente fala na língua do browser, né? Então, para outras coisas, tipo o FTP, ele vai ter outras mensagens aqui, mas ele também vai utilizar o TCP. Por quê? Porque é uma conexão entre um servidor e um cliente, né? Eu quero me conectar com o meu servidor, e aí por isso eu vou utilizar TCP.
Mas eu estou me conectando com um programa que é o FTP. E aí, a partir dessa conexão, eu vou começar a escrever coisas pro meu servidor, e o servidor ele vai me responder coisas. E aí tudo isso daí vai depender desse protocolo na camada de aplicação. Eu acho que ficou meio... Você entendeu? Respondeu a pergunta? Qual é a diferença? Peraí. Beleza. Dá pra escutar? Desculpa. Dá. Cara, sensacional. Valeu. Agora eu consegui entender. É que eu tava meio confuso sobre esse negócio de usar 2 protocolos. Então, um desses protocolos que é o FTP, que é o TCP, ele fica responsável pela conexão. Agora, como que eu vou mandar essa mensagem? Qual a maneira que eu vou escrever essa mensagem? Aí depende de outros protocolos. Exato, é isso aí. Ah, tá, entendi. Então, beleza, valeu. Nada, é isso. Mais alguém tem alguma outra dúvida? Ah lá, ele não tá conseguindo se conectar com o meu servidor. Triste. Eu tô segura. Não. Zoom. Bora voltar, então? Foi. Sim. Então, já que ninguém tem mais nada... Já... Não. Tá. Vou trocar a janela, peraí. Então, vamos para outra coisa, né? A gente já viu alguns desses 3 protocolos aí de cima. Existem mais 2 que são também bem interessantes, que é o protocolo 4, que é o MySQL ou MySQL, que ele é um protocolo de bancos de dados. Então, basicamente, você consegue guardar informações dentro desse banco de dados aí. E ele é bem interessante. Eu não vou explicar muito sobre ele, porque ele é bem extenso, né, o conteúdo dele. Mas é bem interessante de você saber para fazer, por exemplo, injeções de SQL e coisas do gênero. E um último, que esse sim eu vou falar, é o DNS, que é o Domain Name System, o sistema de domínio, de nomes de domínio. Então, eu falei que a gente utiliza endereços IPv4 ou IPv6 para se conectar. E que, uma vez que a gente está na internet, por exemplo, o site da Netflix, ele pode mudar de IP a qualquer momento, assim como qualquer outro site. Então, como que a gente faz para se conectar com esse site sem precisar saber qual é o endereço de IP toda vez? A gente simplesmente escreve netflix.com, certo? Então, e ele traduz de alguma maneira macabra ali, não sei, deve ter algumas pessoas aí que pegam esse negócio e digitam IP, né? Não, é o DNS. Então, o DNS, o que ele faz? Ele pega esse nome daqui e ele transforma em um IPv4 ou um IPv6, né? E é só isso que o DNS faz. Aqui, o DNS, ele é esse daqui. Então, toda vez que você escreve algum endereço aqui, ele traduz para o IPv4 ou para o IPv6. É isso que o DNS faz. Então, o DNS ele te permite não precisar lembrar números. E isso é muito útil. E é só isso que ele faz. Então, é isso. Muito obrigado. Esse foi o DNS. Explicado. Com desenhos. Eu consigo converter de volta? Oi? Eu consigo pegar o site da Netflix e saber qual que é o IP? Tem Reverse DNS Lookup, que é uma técnica, só que você basicamente está fazendo uma força bruta ou algo do gênero. Mas, Fukuda, precisa? Porque quando a gente faz aquela requisição GET, aparece o endereço de IP que a gente está requisitando a conexão. Sim. Só que o que estão querendo aqui falar, o que a Stephanie está querendo ver é se a partir de um endereço de IPv4 a gente consegue saber quais nomes DNS existem para esse IPv4 aqui. Então, isso não tem muito como fazer, né? O que você consegue fazer, você consegue
Tipo, existem ferramentas que passam por registros na internet. Então, esses DNS, eles são registrados na internet. Então, eles passam... Você manda um IPv4 para um desses programas, e o que esses programas eles fazem eles passam por todos esses sites que registram DNS e veem se tem algum IPv4 que bate com isso daí. E se tiver, eles te retornam, entendeu? Mas é um negócio muito mais difícil do que o DNS normal. Uhum. Aí eu reverse DNS lookup, qualquer coisa. Aqui. É muito louco, mas é bem legal. Mais alguma coisa? Tá. Ei, não, volta, achei. Então, já dá para partir para o próximo. Só retomando aqui, então, protocolos são basicamente como você se conecta com outra pessoa. Então, qual é o tipo de mensagem que você manda e como que você manda essa mensagem, né? E aí, esses protocolos, eles são nada mais nada menos do que programas que estão ouvindo lá no computador da pessoa e te respondem com essa formatação. Então, eles te respondem o que você quer, daquele jeito que você quer, entendeu? É isso que eles fazem. Pode passar. E aí aqui a gente vai partir para algumas ferramentas que a gente pode utilizar para navegar por essas redes, né? Então agora que a gente sabe que é redes, a gente bate em alguns problemas aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Lari e aqui nós temos eu, Fukuda. Então, ela se conectou comigo pelo servidor na porta 4444. Certo? Isso porque eu falei que tinha alguma coisa na porta 4444. Mas ela normalmente não saberia que existia alguma coisa na porta 4444. Então, você não tem como saber, não existe em nenhum lugar dizendo quais portas no meu computador estão abertas para a Lari poder conectar, certo? Então, isso daí é uma das primeiras coisas que é muito interessante de ver, porque vários serviços são vulneráveis. Então, a gente tem que saber quais serviços estão disponíveis, quais serviços existem no computador da pessoa, para então a gente conseguir atacar esses serviços em específico. Então, como que a gente faz para escanear, para ver quais portas em um computador estão abertas? Esse é o trabalho do Nmap. Então, o que o Nmap faz é o seguinte, ele pega por algumas portas específicas, pode ser todas as portas. Então, uma porta, ela é definida por 16 bits. Então, você tem da porta 0 até a porta 65535. São 65.536 portas diferentes. O que o Nmap faz, você poderia, se você quiser, né, é claro, testar todas elas na mão. E, tipo, ver quais estão abertas e não sei o que lá. Mas, assim, só dizendo, existe o Nmap. Então, o que o Nmap faz, ele basicamente bate em todas essas portas, uma de cada vez, e espera que alguém responda. Então, o que ela está fazendo ela está utilizando a conexão TCP. Então, ela fala, eu quero fazer uma conexão TCP com essa porta. Porque não importa se é HTTP, se é FTP, o que é, todos eles se conectam através de TCP. Então, se você pedir para fazer uma conexão TCP em qualquer porta, ele pode ou não aceitar. E aí, se aceitar essa conexão TCP, você não precisa nem fazer nada. Você pode sair na hora, você pode desligar que ele aceitou e a porta está aberta, e aí ele marca a porta como aberta. E aí ele dá um okzinho, certo? E uma outra coisa que o Nmap faz também ele escaneia por redes. Então, você está, por exemplo, na sua rede local. Existe um modem aqui. Não. Rede local é um negócio muito básico, né? Crianças não façam isso em casa, mas finge que você está num café público, né? Um negócio muito interessante. Tem um modem aqui, várias pessoas conectadas no celular, tem uma pessoa aqui que está no notebook tomando o cafezinho dela. Vou fazer o cafezinho aqui. Ninguém sabe de que marca é esse cafezinho. Então, todos eles estão conectados a essa rede pública, certo? E o que você pode fazer você sabe. Por quê? Porque você tem um IP. Então, você, uma pessoa muito, muito legal, tá aqui mexendo no teu computador.
você está conectado a essa rede, a esse modem aqui, modem M. E você tem o IP 192.168. Ponto alguma coisa. Então você sabe que todos os outros computadores, eles também vão ter esse 192.168. Ponto alguma coisa. Então o que o Nmap também faz é, ele vai lá e ele escaneia por todos esses endereços aqui. Então ele vai no 192.168.1.0 até o... Eu tô com preguiça. Oi? Não? A preguiça ganhou de mim. Eles vão daqui até o 192.168.1.255. E ele vai testando para ver quais desses endereços aqui estão disponíveis. Então, ele vai achar o endereço desse celular, ele vai achar o endereço desse computador, e ele vai achar o endereço desse modem daqui. Então, ele escaneia por redes. Então, ele vai escanear quais computadores existem numa rede, ele vai escanear quais endereços, quais portas, quais serviços estão disponíveis em cada uma das portas de cada um desses computadores conectados à internet. Então, o Nmap é muito legal. Ele é muito interessante, ele é muito útil. A gente vai dar uma olhada nele daqui a pouco. Existe um segundo, que é o Hydra. Então, existem alguns serviços, como, por exemplo... eu não vou apagar isso aqui. Existem alguns serviços, como o SSH e o FTP, que eles pedem por uma senha para você se conectar. Então, eles pedem por um usuário e uma senha. E o Hydra, que é essa ferramenta aqui, o que ela faz? Ela pega uma lista de senhas, ou uma lista de usuários, ou os dois, e basicamente vai testando um por um, para ver se passa. Então, é meio que, quando você já tem alguma ideia de quem é a pessoa, você pode criar uma lista. Então, tipo, eu posso fazer uma lista que tenha, por exemplo, as senhas. E aí as senhas eu posso colocar a data de aniversário da pessoa, o nome do peixinho dela, as iniciais do nome, ponto, e a data de nascimento. Então você vai criando uma senha para aquela pessoa, e você vai criando alguns usuários possíveis para aquela pessoa. E aí você pode tentar descobrir qual é a senha. Então, basicamente, ele vai testando, ele vai fazendo esse trabalho duro de testar um por um para você. E aí ele funciona com vários protocolos diferentes, né? Então o Hydra também é muito legal. Uma vez que você sabe quais coisas estão rodando no computador da pessoa, você consegue atacar eles. Existe o Netcat, que a gente já falou, que ele basicamente cria uma conexão crua para você meio que dar uma olhada, ver mais ou menos o que está acontecendo ali no computador. E existe uma outra coisa, que é o ping. Então o ping, ele é muito interessante, ele é bem útil. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o IP do site do EASH in the Shell. Então eu posso dar um ping no in the shell.page. E aí, o que ele vai fazer? Eu dei um Ctrl C aqui, eu saí logo quando ele me mandou essa mensagem. Então aqui eu já consigo ver que ele está sendo armazenado na AWS. Então ele já me deu um outro nome aqui, um outro DNS. E eu consigo dizer também qual é o IP desse endereço. E aí o ping você consegue deixar ele rodando para você meio que ver qual é a resposta, qual é o tempo de resposta do servidor. Então o servidor aqui do EASH in the Shell, ele me responde em 5 milissegundos. Então, sei lá, normalmente você vê ping em jogos, mas dá para você pingar outras coisas também, tipo servidores inteiros. E é bom para você pegar outras coisas, tipo, por exemplo, endereços IP e coisas do gênero. É muito interessante. Também para você saber se o servidor, o computador, ele tá vivo. Então, se existe algum computador. Então, a gente pode tentar, por exemplo, pingar alguma coisa, algum computador que não existe na minha rede. Então, por exemplo, 192.168.15.5 não existe. E aí a gente tenta pingar e ele dá host destinatário não é alcançável.
E aí a gente pode tentar pegar agora um site que existe, um IP que existe, e aí a gente consegue ver que ele retorna alguma coisa. Então, esse computador existe, esse computador não. E aí isso daqui também é um outro jeito assim de você dar uma olhada para ver se você está conseguindo se conectar com aquele servidor ou não, né? Para você testar essa conexão. É bem legal. Então, todo mundo entendeu até aqui? Então, o Nmap serve para você buscar coisas na internet, o Hydra serve para, uma vez que você acha alguma coisa, você pode tentar craquear ou tentar entrar nesse serviço. Existe o Netcat para você se conectar com serviços de uma maneira mais crua, e existe o Ping. Eu não mostrei o Netcat para sites. Então, por exemplo, existe esse site aqui que é o Yash in the Shell. Eu posso tentar me conectar com ele aqui e ele aceita, certo? Outra coisa que eu posso tentar fazer eu posso tentar utilizar o Netcat para me conectar com esse servidor. Então, é um site que está nesse endereço, nessa porta 80. E utilizando o protocolo HTTP, só que dessa vez o protocolo HTTP de request, que ele pega o método primeiro, qual é o endereço e por último a versão, e algumas outras informações aqui, eu consigo pegar esse site. Então, a gente pode tentar fazer isso. Eu vou pegar no método get a raiz, então o local padrão, no HTTP 1.1. E aí, ele me retorna que ele não conseguiu entender. Triste. Tá, então deixa pra depois. Mas você consegue mesmo, tipo, dar uma olhada e tentar ver mais ou menos como é que funciona esses protocolos aí. É bem interessante. Tá. Falei algumas ferramentas. Alguém tem alguma dúvida? A gente vai colocar essas ferramentas em prática. A gente já viu como é que funciona o Netcat, mas a gente vai dar uma olhada também agora no Nmap e no Hydra para ver como que você aplica, como que você faz essas coisas aí na prática. Até aí, algum problema? Alguma dúvida? Então tá. Então pode passar. Antes, existem algumas técnicas que são também bem interessantes. Uma delas que a gente já viu foi a técnica shell reversa. Então, o que acontece basicamente, eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona uma técnica shell reversa. Então, como vocês já viram, eu tenho um servidor aqui na minha máquina local. Eu vou me conectar com ela. Então, pronto. Você vê que aqui eu estou no meu notebook e aqui eu estou no servidor do Yash in the Shell. São dois computadores diferentes. Eu posso utilizar IP-A e eu consigo ver qual é o endereço IP desses computadores, endereço local. Então esse daqui é 192.168.15.10 e esse daqui, se você der uma olhada aqui, você consegue ver que esse daqui é 192.168.15.11. Então, são dois computadores diferentes que estão na mesma rede, certo? Eu consigo fazer uma conexão normal, mas eu também consigo fazer um outro tipo de conexão. Então, eu posso utilizar o TCP/CRU para receber e mandar informações. E aí, o que eu quero fazer eu quero ter controle total sobre esse computador aqui. Então, o que eu posso fazer eu posso rodar um bash, que é esse negócio aqui. Então, isso daqui que eu tô rodando, que serve para executar comandos, por exemplo, o clear, o echo, o SDF, tudo isso daqui, esse negócio que está interpretando esses meus comandos é o bash. Então, eu posso rodar um outro bash no modo interativo. Então, eu quero receber do standard input e eu quero mandar a saída para o standard output. Que a gente deu uma olhada também na primeira aula, né? No primeiro encontro. E aí, eu quero redirecionar a saída padrão para uma conexão dev TCP no computador 192.168.15.11, que é esse daqui, sei lá, na porta 1, 2, 3, 4. E aí,
eu mandei a saída. Então, a saída desse meu comando bash aqui, ela vai ser mandada direto para uma conexão crua TCP para esse lugar aqui, para uma conexão TCP nesse endereço. E eu também quero que a entrada padrão venha do mesmo lugar que a saída padrão. Então, o 0, que é a saída padrão, venha do mesmo lugar que 1, que é a entrada padrão, venha do mesmo lugar que a saída padrão. E aí aqui eu posso usar o netcat para ouvir. Então, listening on port 1, 2, 3, 4. Então aqui eu estou escutando na porta 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou me conectar na porta 1, 2, 3, 4. E aqui eu consigo uma shell reversa. Então, o que acontece? Eu não precisei que esse servidor aqui, que eu estou me conectando, tenha um programa rodando para eu conseguir me conectar com ele. Então eu não precisei eu não precisei me conectar com um serviço que estava rodando nesse computador. O que eu fiz eu simplesmente fiz uma shell reversa. Então eu criei um serviço, eu criei uma conexão TCP ouvindo no meu computador e eu falei para o computador da vítima, então o computador que está recebendo essa shell reversa, se conectar comigo. Então eu não precisei abrir uma conexão no servidor, eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente falei para ele se conectar de volta comigo. E aí agora eu consigo fazer todas essas coisas e mexer no servidor como se fosse um servidor normal. E eu não tô me conectando com um serviço nem nada. E aí eu posso terminar a hora que eu quiser. Então, espero que isso daqui tenha explicado um pouquinho mais o que foi a shell reversa que a gente fez lá naquele primeiro exemplo. Mas é isso. E aí, pode passar. Gente, deu para entender? No primeiro encontro a gente acabou fazendo um pouquinho de shell reverso usando netcat, acabou não ficando tão claro, mas avisem se dessa vez ficou e tudo mais, que qualquer coisa a gente volta. Sim, sim. Falando por muito tempo sem beber água. Isso daí faz mal, gente. Se hidratem. Então, tudo Agora bem? a gente vai pro script. Acho que tá tranquilo. Acho que dá pra passar. E aí depois a gente faz o script. A gente volta pro script. Já, por enquanto a rede está fresquinho, vamos utilizar redes. E aí depois a gente volta para scripts. Então agora a gente faz CTF. Eu passo o bastão agora para vocês. Começa com o cowboy? Vai, cowboy. Beleza. O outro é depois de scripting. Beleza. Vou compartilhar aqui. Tá dando pra ver aí? Eu vou parar de compartilhar aqui também, então. Tá dando pra ver? Sim. Espera aí que eu deixei a música muito alta, velho. Não consegui não ouvir porra nenhuma. Tá. Putz. Ah não, tá. Já tá deploy já. Nossa. Já achei que ia... Então beleza. Já deu deploy na máquina, pá. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o Nmap. Acho que a gente já usou alguma vez, né? Não. Ainda não? Oh. Beleza. Então a gente vem aqui, a gente usa o SV maiúsculo para procurar por serviços, né? E aí, só esperar um pouquinho. E aí com o IP da máquina. Aliás, como eu tava falando aí de VPN e tal, para a gente interagir com as máquinas do site, a gente usa uma VPN. Então a gente conecta nessa VPN do TryHackney para a gente poder conectar com as máquinas deles lá. Porque não fica aberto, né? Ok, então aqui a gente consegue ver que a gente tem uma porta FTP aberta, né? SSH e HTTP. O que eu vou fazer? Pera aí. Já vou deixar aqui. Abrir outro Kali, mas acho que posso pegar um Firefox. Só para te dar uma olhada nesse site deles aqui. Certo.
Então vamos dar uma olhada. Ó, o que ele tá fazendo ali? Ele tá acessando a porta 80. É. Aí Então- começa pela porta 80, que é a mais fácil, não tem senha. É, Que eu a gente falei vê que o a que já FTP e tá a aberto. SSH, as duas precisam de usuário e senha, né? Mas o Então aqui, HTTP, não. só de praxe a gente dá uma olhada no que tem. No caso aqui é só mais uma introdução, mas a gente pode dar aquela olhada que nem a gente tinha feito todas as outras vezes. Bicho, abriu alguma coisa errada aqui. Calma aí. Aí. Então a gente pode dar uma olhada. Mas no caso aqui não tem nada demais mesmo, né? Mas sempre é bom dar uma olhada, porque nunca se sabe, pode ter uma coisa importante. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Então, a gente vai agora tentar o FTP. No caso FTP, a gente só precisa colocar um FTP aqui e o IP. Uma coisa interessante é que, eu não sei se é todos, mas alguns serviços FTP, eles permitem você logar como anônimo. Então, o bom é que você não precisa de um usuário ou de uma senha, né? Assim, não é todo FTP que tem essa função, mas se alguém deixar habilitado, aí você acaba podendo acessar algumas coisas. Então aqui dá um listei para ver o que tem aqui, e dá para ver que a gente tem dois arquivos. Então eu vou dar um get neles, que aí eu vou baixar esses arquivos para o meu computador. Ele é um Google Drive, mas diferente do Google Drive, você não consegue ler os arquivos dentro do servidor. Então você tem que baixar para o seu PC para depois você ler eles. Isso. Aí eu já baixei eles. Vou dar um exit para poder voltar aqui para o meu PC e dar uma olhada nesses arquivos. Então, vou primeiro dar uma olhada nesse task. Certo. Então ele fala alguma coisa aqui, né? Provavelmente alguma referência ao anime aí, eu não tenho certeza. E aqui diz que é assinado por Lin. Isso é interessante, é um nome. É potencialmente um nome de usuário que a gente pode tentar dar uma olhada aí para algum outro serviço. Então eu vou ver esse Lox agora. Opa. Aí. Ó. Então aqui, não sei exatamente o que é, mas parece uma lista de senha, né? Acho que a gente já usou, né, password list em algum outro momento, acho do... A gente já utilizou para Sessão craquear aberta? hashes. Ah, então. Então eu já tenho uma ideia de como funciona. E no caso a gente vai usar o Hydra, né? Porque, se vocês lembram, ali estava aberto FTP, HTTP e também SSH. Então o que a gente pode tentar fazer é pegar aquele nome, né, que estava assinado, que a gente viu, que a gente acha que pode ser um usuário, e combinar com essa lista de senhas, e você usa o Hydra para ele tentar logar com aquele usuário e com todas as senhas da lista de senhas, entendeu? Então vamos lá. A gente pega o Hydra, acho que é traço L, Lin, né? Uhum. É isso. Então, o L minúsculo é que você vai dar o usuário, e aí agora a gente dá o traço P maiúsculo. O maiúsculo é porque você está indicando que é uma lista. Então, logs.txt, e aí a gente passa aqui. Opa, sem querer. Ficou P. Só tirar aqui. E aí a gente passa o SSH e o IP. Eita. Não. Vou pegar aqui. Puta merda, eu tô sem Hydra. Não acredito, velho. O bom é que no Linux, assim, no Kali para baixar é 2 segundos. Ainda bem. É uma coisa boa do Linux, né? É tipo a App Store. Tá tudo em um lugar só.
Deixa eu Não tem aproveitar, site, como a gente não estava aqui, eu não acabei não fazendo. Então, achar as portas abertas. Quem escreveu a task list, a gente viu que era o Lean, né? Submit. Ó, qual serviço pode ser... A gente pode usar um brute force para tentar entrar em qual serviço. Então, a gente tinha o FTP, o HTTP, e a gente vai tentar usar ele no SSH. Ok. Desculpa aí não ter um negócio. Nossa. É bom porque dá para comentar um pouquinho. Geralmente, quando a gente faz essas coisas de CTF, hacking, a gente usa essa distribuição Linux, que é o Kali Linux, né? Ele é muito utilizado para a área de segurança porque ele já vem com várias ferramentas meio que pré-instaladas. Uhum. Então, quando a gente usa máquina virtual, por exemplo, do Kali, já é mais fácil porque a gente pode só dar um apt install, assim, que é o comando que a gente usa no Linux para baixar algumas coisas. E aí, vocês viram, é o tempo da internet baixar o negócio, é rapidinho e tranquilo. No caso ainda é que esse Kali, ele é uma instalação, tipo, mínima, né? Porque eu fiz um container e aí ele fez uma instalação mínima e algumas coisas não tem, mas boa parte tem e de qualquer maneira tem nos repositórios do Kali, aí é só você baixar e instalar. Então vamos tentar aqui. Ó, então ele achou que a senha para o usuário Lean no SSH é esse aqui, ó. Então a gente já consegue botar aqui. Vamos lá, então. Só falando que esse negócio do Hydra é uma das coisas mais hacker que é muito legal. Tipo, aparece um verdinho com o nome e senha, sabe? É muito divertido. É de filme. Então a gente bota aqui, ó. Acho que eu tô com... Não. O engraçado é que essa semana o Fukuda tentou fazer um negócio hacker de filme e ficou lento. Foi lento? Ou não tinha uns Não, negócios... ele tava com alguns erros. Você apertava um ESC, ele não dava ESC, você fazia uns negócios... Não. Não valeu a pena. Então aqui eu tô conectando no IP, no SSH, certo? Na porta SSH, com o usuário Lean. Aí a gente pega aqui a senha que a gente achou. Eita, nós. Ei, caramba, tô pegando errado essa porcaria. Aí. Pronto. Certo. Lembrando Então que quando a gente coloca senha nessas coisas assim, ele não aparece. Então, não tá errado nem nada, mas ele fica invisível, como se não tivesse nada sendo digitado. É verdade. É normal isso. Certo, vamos dar um ls pra gente ver onde a gente tá. Então aqui a gente já tem uma flag. Provavelmente a gente tem permissão para acessar ela, que é a flag do usuário. A gente bota ela no site. Como tá aqui, já faço escalação de privilégio? Acho que não vai ser demorado, não. Será? Eu não sei. Semana que vem. Semana que vem. É semana que vem, escalação de privilégio. Oh, vai ter? Não, então beleza. Mas tudo bem, é isso então por enquanto. A escalação de privilégio é a gente conseguir aquele acesso admin. É, porque agora a gente é o usuário Lean, certo? Então ele não tem permissão de administrador, né, ou permissão root. Bom, é isso aí então, por enquanto. Então aí a gente vai voltar ali para os slides do lado. Eita, caramba, eu fechei. Peraí. Peraí que eu fechei. Rapidão, então, enquanto eu vou abrindo aqui, fingindo que isso estava planejado, alguém tem alguma dúvida? Deu para entender como que funciona mais ou menos FTP, SSH, o Hydra também? O silêncio é um... Deu para entender, sim. Ah, beleza, obrigada. Então, bora. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre scripting em hacking, né? O scripting, ele não é obrigatório, mas é muito interessante você saber scripting para você fazer hacking. Então, um exemplo aí, que está no slide, é um script feito por mim em PHP. Então, basicamente o que ele é
um programa que você pode colocar em qualquer site. Então, se você conseguir dar um upload de algum arquivo e você conseguir ver esse arquivo, você consegue tentar dar upload nesse arquivo aí e acessar ele. Se você conseguir acessar esse arquivo, você consegue fazer um reverse shell. Então, eu posso mostrar como ele funciona aqui. Se eu tivesse esse arquivo comigo, eu vou ter que baixar. finge que isso tudo estava pronto, né? Frase de Lari. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Ó, então, eu tenho aqui esse programa aqui, que é o Reverse, certo? E aí o que ele faz se você mandou um endereço e uma porta para essa página, ele vai executar aquele comando que eu falei lá. Então, dash i, aí a saída padrão vai para dev tcp, e aí o endereço e a porta, e a entrada padrão também vai ser da saída padrão. É isso que ele faz. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou fazer um servidor PHP na porta 1234. E aí agora ele está aí na porta 1234, um servidor PHP. E aí, se eu acessar aqui o localhost na porta 1234, eu preciso pegar aqui essa página daqui. Então, eu posso pegar esse reverse.may.php aqui, e aí eu consigo me conectar aqui com o negócio. Então, se eu tiver em algum outro computador aqui, em algum outro lugar, eu posso ouvir na porta 4444, clássica porta 4444, e eu posso falar para ele me mandar no 192.168.15.11, na porta 4444, uma conexão. E aí eu tento me conectar. E aí, se eu voltar aqui, vocês conseguem ver que agora eu tenho um reverse shell. Agora eu consigo me conectar com o servidor. Então, eu não precisei ter acesso ao bash ou ao computador da pessoa. Eu só precisei colocar um arquivo no servidor que eu já consegui executar um comando ou um reverse shell. Então, isso é muito bom, porque você consegue fazer umas coisas mais customizadas. Então, você consegue entender melhor. Você entendendo melhor como programa, como faz essas coisas, você consegue fazer as ferramentas necessárias para você conseguir ir melhor, né? Então, você empacou num negócio, tem alguma coisa que não tem ferramenta ainda para coisa, mas você entende como funciona, tendo algum conhecimento de scripting ou algum conhecimento de programação, você consegue muito mais fácil se virar nesses ambientes desconhecidos. Tipo, não é obrigatório, mas é bem interessante. É bem importante você saber. Assim, se você quiser passar de um script kid para ser um hacker, né? Tipo, aqueles hackers tipo Mr. Robot, tá ligado? O Elliot. Aquele tipo de hacker sabe programação e scripting. Aí aqui eu vou... Aquele tipo de hacker que leva 5 horas para automatizar a tarefa de 20 minutos, não é? Ficou, né? Não sei de nada do que você tá falando aí. Uma calúnia. Eu gosto de automatizar as coisas para a próxima vez que eu encontrar o mesmo erro, eu não vou ter que programar aquela coisa em 20 horas. Pra você ir lá e fazer um script novo toda. Não sei de nada. Esse programa aí que vocês estão vendo, o Tsu pegou de uma vez que eu fiz, mas eu faço toda vez que eu preciso de um novo, porque eu sempre apago esse arquivo. Muita loucura. Quem sabe faz ao vivo, né, mano? Maluco. Demora uns 5 minutos extra, mas assim, a gente consegue. E eu vou mostrar uma alternativa, que é um alternativo ao Nmap. Então, eu vou fazer aqui, eu tenho o meu servidor, então se eu der um ping no 9268.15.10, eu consigo ver que eu tenho o servidor aqui, certo? Eu conseguiria rodar o Nmap, mas vamos fingir que eu já estou numa rede interna, eu fiz um reverse shell em algum computador, de algum lugar, e nesse computador eu não tenho Nmap.
Então eu não consigo usar o Nmap para escanear esse computador. Ele não tem Nmap. O que eu posso fazer? Eu, sendo uma pessoa com conhecimento de bashing e scripting, eu posso fazer um script. Então eu posso vir aqui e eu posso ver para cada porta em portas de 1 a 65535, eu posso fazer o quê? Eu vou fazer uma conexão netcat. O traço Z, ele significa se eu conseguir com sucesso essa conexão, me retorna 0. Caso contrário, me retorne 1. Então, ele dá um erro se ele não consegue se conectar e sucesso se ele consegue se conectar. E aí eu quero me conectar no servidor 192.168.15.10 na porta. E aí, se eu conseguir me conectar, eu quero que você dê um eco porta aberta. Opa, sem A. Done. Oi? Feito. Então, aí a gente consegue rodar esse script e a gente consegue fazer um Nmap cruzão aqui. Então a gente consegue ver que existe um FTP, existe um SSH e um HTTP abertos nesse servidor. Então, você não precisa, tipo, meio que ter as ferramentas. Se você souber fazer as ferramentas ou souber como funcionam as coisas, você consegue se virar muito bem, sabe? Então, não é muito saber a ferramenta, mas sim saber a técnica por trás. Isso sim que vale bastante, né? É isso. E aí a gente vai partir para uma salinha aí específica que ela fala um pouquinho mais sobre scripting. Então, é isso aí, a gente parte para o som. Opa, salve. Vou compartilhar aqui. Deixa eu fechar aqui então. É isso, scripting. É legal. Caralho, peraí. Deixa eu... Tá aqui. A gente vai fazer essa sala. Dá pra ver? Tá tudo certo. Aham. Nossa, tá, tudo bem. Tô com um monte de bagulho aberto aqui, eu não sei onde eu tô, tá? A gente vai fazer o dia 16 do Advent of Cyber 2, que é um evento do TryHack Me, que tem 25 dias. E... É uma coisa realizada meio que na Europa. Eles têm uma tradição de fazer esses adventos assim, e aí nesse site que a gente usa, o TryHack Me, eles fazem o advento de Natal. Então, eles fizeram no primeiro ano, que eles lançaram em 2019, e aí no ano passado teve também. E aí é basicamente 25 dias de desafios diferentes até o Natal. Nice. Aqui eu já tô conectado na VPN. E eu já fiz um pedaço. Tipo, a gente vai pegar só uma questão daqui. Então a gente vai entrar no site. A gente tem que entrar nessa parte. Aqui a gente vai entrar na porta 80, ela não aparece aqui. Aí aqui a gente tem que botar uma senha depois desse diretório. E aqui dá uma dica, que ele fala que é um número ímpar entre 0 e 100. E agora a gente vai fazer um script em Python. Não, já tá feito, mas eu vou explicar como, como funciona. Aqui eu pego a biblioteca request para fazer um request no modo get. Então a gente vai fazer nesse site aqui, que é o site esse aqui. Aí para x de 0 até 100, caso x, o módulo de x, não, caralho, caso o módulo de x por 2 seja igual a 1, ou seja, se o número for ímpar, a gente faz o request, porque ele falou aqui que o número vai ser ímpar, então tipo, a gente não vai testar números pares. Aí aqui eu pego o que o site retorna, então aqui eu dou get, aí eu pego o texto, aí eu coloco o texto, aí aqui eu mostro qual número tá testando e a resposta que deu. Aí pra executar Python 3 e aqui. Aí vai dar tipo chave não válida, testando 3, 5, 7, 9.
Aí agora é só esperar. O Tsu, ele colocou o print para todos os casos. Ah, é Mas verdade, eu vou né? colocar só para colocar um print, por exemplo, deu certo. Ah tá, aqui achou. Ih, achou duas coisas. Ah não, ah tá. Depois de muita tentativa ele falou que eles vão começar a me bloquear. Aí a partir daqui eles me bloquearam. Aí aqui não foi. Mas a gente já achou o que a gente queria, que era essa parte aqui. Que é essa resposta. E era só isso. Aí caso dê errado, a gente tinha que reiniciar a máquina. Aí eu acho que é só isso, essa parte. Deu para entender, gente, a função do script? Porque se a gente não tivesse, se eu não tivesse feito esse script, que foi o que eu fiz, eu fui tentando número por número na mão, assim. Eu fui mudando lá na URL, então, 1, 3, 5, 7, até achar o 57. Então, vejam Ou que você eu perdi. pode botar logo o número certo, né? De primeiro, Vilela, que foi o que eu fiz. grande sorte. Caraca. Sempre isso vai acontecer. Mas o script, basicamente, ele vai servir para facilitar bastante a nossa vida. E aí as linguagens que a gente vê assim, que são mais usadas são Bash, né, que é para você programar direto assim, no terminal Linux ou Mac, e também em Python, que também é bem tranquilo, assim, é uma linguagem tranquila para fazer script. A gente deixou no... Eu vou mandar O que acontece? a gente fez uma pasta no Drive para colocar os materiais, né? Então a gente vai colocar a gravação da aula passada e a gravação dessa depois também, quando a gente editar direitinho, e os slides lá. E aí vocês vão ver que tem uma sugestão de livros e tem um especificamente de script em Python. Bash. Eita. E tem um livro também que eu indiquei na primeira aula da Georgia Nani, que também tem um capítulo do livro que fala sobre Bash e Python, assim, o script. Ele manda o link do Drive aqui pra, sei lá, quem perdeu, eu não sei. Eu vou mandar Tá, eu vou mandar agora. Eu queria mais... Eu não sei. Ah, eu não sabia que vocês não tinham enviado aí. Ah, não, tudo bem, então deixa quieto. Não é nada. Não tem problema. E aí, reiterando, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês quiserem a gente for durante uma casa. Oi. Salve. Eu queria fazer uma pergunta lá pro Fukuda daquele script que ele fez em PHP para poder fazer o reverse shell. Assim, por exemplo, eu tenho um servidor e um cliente. Eu quero que o servidor dê permissão para o cliente para poder executar um Secure Shell lá e fazer as coisas. Esse esquema de usar esse script é só para facilitar, para você não ter que digitar lá no terminal do servidor aquele comando todo. Então, não é? Esse meu negócio em PHP que eu fiz? Isso. Não, no caso, é porque de vez em quando você consegue dar upload de arquivos, mas você não tem acesso ao terminal. Então você não conseguiria, tecnicamente, executar aquilo pelo jeito normal. Então você tem que fazer alguma coisa, você tem que mandar para algum arquivo aquilo, sabe? E aí o PHP é um dos jeitos que você consegue fazer de executar um comando no servidor. Entendeu? Entendi. Então através do PHP eu conseguiria executar esse arquivo lá no servidor? Aham. Tá, entendi. Valeu. Nada. Então não é muito tipo um alternativo, sabe? É mais um único jeito. Tipo, dá pra você fazer um scriptzinho menor do que aquele ali, né? Só pra executar o comando. Mas aquele ainda também, tipo, tinha uns 2 textinhos ali pra você colocar bonitinho. Mas não precisa. Mas alguém tem algum... O que você tá fazendo, Tsu? Ah, mano, é mania de clicar botão, velho. Eu gosto de ficar clicando. Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Semana que vem a gente vai finalizar. Então, já adiantando, eu agradeço a todo mundo por estar aqui, ter acompanhado assim, essas sessões.
Semana que vem a gente vai falar sobre uma coisa bem legal, que é OSINT. A gente também, como a gente comentou, a gente vai falar um pouquinho de escalação de privilégio. E a gente vai aproveitar e pegar essas salas que a gente começou a fazer e vai terminá-las. Então, tecnicamente, a gente vai, na semana que vem, colocar todo o nosso conhecimento em prática. E terminar uma sala. E acho que é isso. Tinha mais alguma coisa além disso? Peraí, gente. Não, a gente vai falar sobre a OSINT e a gente vai ver também um pouquinho de CVE, que aí a gente vai explicar o que é na semana que vem, mas vocês não tem que se preocupar tanto com isso. Que também faz um pouquinho de parte do trabalho de pesquisa. Quando eu digo pesquisa, não é tipo pesquisa científica, é pesquisa no Google. Nesse sentido. Então, é isso. Essa semana eu não vou passar nenhum forms de feedback, mas se alguém se sentir à vontade, pode chamar no privado e tudo mais. Ou aproveitar um dos formulários passados, porque a gente também não fechou. É isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, espero ter ajudado. Muito Acho que tá obrigada. tranquilo. Então é isso, pessoal.